Agora você consegue fazer gráfico que você nunca viu na vida. E menos x ao quadrado. Vamos fazer isso aqui? Vamos lá. Primeira coisa, descubra o domínio desse negócio. Qual é o domínio disso aí? Domínio são os reais. Se o domínio são os reais, o que você tem que fazer? Estudar o limite. Vamos estudar o limite. Limite, quando x tende a mais ou menos infinito de e menos x ao quadrado. Quanto que dá isso aí? Pessoal, tem uma coisa interessante que é sobre a paridade da função. Se ela é uma função par ou ímpar. Essa é uma função par. O que significa isso? Se nós temos uma função par, significa que o que você desenhar do lado direito tem que ser igual ao do lado esquerdo. Então isso facilita muito. Se você jogar qualquer valor ali positivo e negativo, vai dar o mesmo resultado. Jogar onde? Nessa função aqui, ó. E menos x ao quadrado. Tá vendo? 1 e menos 1 vai dar e elevado a menos 1. Se você jogar 2 e menos 2, vai dar e elevado a menos 4, porque está elevado ao quadrado. Então é uma função par. Isso facilita muito, por exemplo, mais infinito e menos infinito. Vai ter que dar a mesma resposta, porque é uma função par. Pega infinito e eleva ao quadrado. Dá quanto? Infinito ao quadrado, não. Infinito. E elevado a menos infinito dá quanto? Ó, aqui e elevado a menos infinito, isso aqui não pode escrever em nenhum lugar não, hein? Infinito não fica escrevendo isso aí não. Ó, isso aqui é só a lógica, tá? E elevado a menos infinito dá 1 sobre e elevado a infinito, senão negativo ali, né? 1 sobre infinito dá 0. Isso é só na sua mente, tá? Você não vai escrever isso não, tá? Escreve aí escondido, fala assim, não mostrar pra ninguém. Isso aqui eu vou apagar, hein? Vou esperar um pouquinho, mas eu vou apagar. Você só vai colocar isso aqui, ó. A conclusão é que número dividido por infinito dá 0. E ali você tem 1 sobre ex ao quadrado. 1 sobre esse número muito grande tende a 0. O limite é 0. Então vamos lá, já sabemos disso. Vamos derivar logo? Derivar é bom demais. Vou fazer rosinha aqui. Y' é igual a derivada de exponencial, ela mesma, vezes a derivada do que está dentro. Está ali. Fiz a derivada, agora eu tenho que encontrar o ponto crítico. Deixa aqui a derivada, tá aí. Agora a gente tem que igualar a zero para encontrar os pontos críticos. Vamos fazer isso? Tá aí, ó. Derivada igual a zero. O que significa isso? E menos x ao quadrado vezes menos 2x tem que ser igual a zero. Aí eu te pergunto, se eu tenho uma coisa chamada A, ó, isso aqui é o A, vezes B. Se uma coisa vezes outra é igual a zero, que conclusão que você chega? Que pelo menos um dos dois tem que ser zero. Pode ser os dois também, né? Só que a exponencial nunca é zero. Isso vai acontecer em cálculo 2, cálculo 3, métodos numéricos, computação, matéria de felicidade, qualquer matéria aí, separação silábica, canto e coral 2, xadrez, em algum momento alguém vai te colocar uma questão como essa aí. Então você tem uma função, que é essa aqui, ó, que é uma exponencial. E aqui uma outra função. E aí alguém vai te perguntar assim, pessoal, se ali eu tenho um exponencial vezes uma função, uma outra função, isso dá zero. Que conclusão que você tira? Conclusão que você chega? Aí você vai falar, menos 2x é igual a zero. Aí você já vai esperar a resposta da pessoa. Ela vai falar assim, a pergunta, né? Por quê? Aí você vai responder muito feliz, porque a exponencial nunca é zero. Ou porque a exponencial é sempre positiva. Se ela é positiva, vezes o que vai dar zero? Vezes zero. Então, vamos lá.
Conclusão que eu tiro a partir disso, que menos 2x tem que ser zero. Se menos 2x tem que ser zero, então x é igual a zero. Tá bom? Isso aqui é um ponto crítico de primeira ordem. Isso aqui é um ponto crítico de primeira ordem. Legal, hein? Ó, vamos lá. Segunda derivada agora. Segunda derivada vai ser igual a derivada da derivada. Derivada do produto, deriva o primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Isso vai dar e menos x2 vezes menos 2x. Essa é a derivada do primeiro, vezes o segundo, menos 2x. Mais o primeiro, e menos x ao quadrado, vezes a derivada do segundo, que é menos 2. Tá bom? Tem como eu escrever isso aqui mais bonito, né? Vamos lá. A segunda derivada vai ser igual a... Tá vendo que eu posso colocar alguns fatores em evidência aqui? Primeiro eu vou multiplicar isso, dá 4x ao quadrado, tá? Isso aqui vai ser igual a e a menos x ao quadrado em evidência. Cadê? Menos x ao quadrado em evidência, que multiplica 4x ao quadrado menos 2. Tá bom? Tá aí. Gostou? Essa é a segunda derivada. Eu preciso da primeira derivada, preciso da segunda derivada. Ainda temos que encontrar o ponto crítico de segunda ordem, né? Tem que igualar a zero. Se a segunda derivada é igual a zero, que conclusão que você tira? Que e menos x2, que multiplica 4x ao quadrado menos 2, é igual a zero. E aí, se uma coisa vezes outra, tá vendo? Uma coisa é essa aqui, ó. Essa é uma coisa. A outra coisa é essa aqui, ó. Uma coisa vezes outra dá zero. Que conclusão que você tira? 4x ao quadrado menos 2 igual a zero. Porque a exponencial é sempre positiva. Ela nunca é zero. Se isso é verdade, a conclusão que você tira é que 4x ao quadrado menos 2 é igual a zero. Passa isso aí para o outro lado. 4x ao quadrado é igual a 2. X ao quadrado igual a meio. 4 sobre 2, né? Ou 2 sobre 4. Então, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de meio. Esses são os pontos críticos de segunda ordem. O que significa isso? Que são os pontos onde a função pode mudar a concavidade. Vou escrever aqui. Isso é um ponto crítico de segunda ordem. Tá bom? Ponto não, pontos. Críticos. Pronto. De segunda ordem. Já tem tudo isso? Vamos fazer o estudo sinal. Vamos fazer essa tabelinha aqui, ó. Tá? Essa tabela de y' e y duas linhas. E aí, para fazer esse estudo sinal, eu coloco os pontos que são x igual a zero. Tá aqui um deles, tá? X igual a zero tem que ter, tá aqui. Os outros são esses dois aqui, ó. Mais ou menos raiz de não sei quem. Então, vou colocar aqui, peraí. Tem que pôr o negativo e o positivo. Ah, agora ficou jóia. Tá aqui e tá ali. Ficou bom. Pessoal, tem que colocar o mais e o menos agora para deixar mais fácil essa tabela aí, para entender esse positivo e esse negativo, tá? Lembrando que esse estudo de sinal, ele é advindo dessas duas soluções que nós fizemos antes. Vou deixar mais para baixo aqui, para ficar na ordem cronológica.
Agora vamos fazer o estudo de sinal. Pessoal, primeira derivada é esse aqui em cima. Ó. Primeira derivada é isso aí. E elevado a menos x ao quadrado vezes menos 2x. O que eu vou fazer com essa derivada? Vou estudar o sinal da derivada. Olha aqui o que tenho antes. Isso aqui, ó, é sempre positivo. Então eu só preciso estudar o sinal do segundo, que é esse aqui, ó, menos 2x. Pessoal, menos 2x é uma reta com inclinação negativa. A função está descendo ali, ó. Significa que, se você for estudar, esse gráfico é um gráfico assim, ó. Aqui está o x e y. Passa, inclusive passa na origem, hein? É um gráfico que passa na origem, uma reta que passa na origem. O que significa isso? Significa que o que tem à esquerda está para cima e o que está à direita está para baixo. Olha lá, positivo à esquerda e negativo para baixo, tá? Se você não quiser isso, substitua pontos aí. Pega um antes do zero e um depois do zero. Então aqui eu vou ter positivo antes do zero e negativo depois do zero. Lembra que o x igual a zero é um ponto crítico de primeira ordem, ou seja, ele só influencia na mudança do sinal da primeira derivada. Vamos fazer igual da outra aula, onde eu desenhei tracejado isso aqui. Olha lá. Significa que o sinal da derivada não pode mudar antes e depois do raiz de meio, nem menos raiz de meio. Ele só muda no x igual a zero. Só pode mudar, né? Por quê? Porque é o ponto onde a derivada é zero. Agora, a segunda derivada. Eu tenho isso aqui vezes outra coisa. Vezes isso aqui. Essa parte da esquerda, ele é sempre positivo. É sempre mais. Ele não vai influenciar se a função vai dar positivo ou negativo. Porque ele é vezes mais positivo. Vezes uma coisa positiva. Agora isso aqui é uma parábola com concavidade para cima. Olha lá. Tem duas raízes. Tem duas raízes. O que significa isso? Esse aqui, ele tem um valor que dá positivo aqui, aqui, tá vendo? Então, antes do menos raiz de 2, menos raiz de meio, ele é positivo. Depois é positivo. E aqui no meio, tá vendo a função? Vai dar negativo aqui, ela aqui, ó. Negativo. Significa que antes é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Então, o que significa isso? Que aqui o zero não influencia, porque ele é um ponto crítico de segunda ordem, de primeira ordem, então ele influencia só na primeira derivada. E aqui eu tenho positivo, negativo, positivo. Já tenho essa tabela, hein? Agora, eu tenho que ter pontos para fazer o gráfico. Pontos do gráfico. Que pontos eu tenho? Só 3. Lembrando que é uma função par, significa que do lado esquerdo é igual ao do lado direito. Então, se você substituir aí o raiz de meio ou menos raiz, vai dar a mesma resposta. Lembra qual é a função? Y igual a e menos x ao quadrado. Então vamos lá. Y de zero, isso vai dar e elevado a zero ao quadrado, que é 1. Olha que interessante, aquele ponto que a gente tinha colocado é importante mesmo, 0 e 1. Próximo ponto, y de menos raiz de meio. Isso é e elevado a menos raiz de meio ao quadrado dá meio.
Isso é 1 sobre a raiz quadrada de e. Como a função é uma função par, então eu posso replicar isso aqui. Olha lá. Mais. Dá 1 sobre e. Então eu tenho esses pontos aí, ó. Esses pontos são importantes. Quando dá 0, a função vai dar 1. Quando deu menos raiz de meio, a função dá 1 sobre raiz de e. Quando dá raiz de meio, 1 sobre raiz de e. Esses são os pontos do gráfico. Tá aí. Legal? Vamos fazer os pontos, hein? Vamos fazer o eixo aqui. X e Y. E eu preciso ter... Eu só preciso de 3 pontos para fazer esse gráfico. Olha que legal. Ou só uma pergunta. 1 sobre raiz de e é maior ou menor do que 1? Raiz de e é 2, alguma coisa é o e. Raiz disso é maior do que 1. 1 dividido por uma coisa maior que 1 é menor do que 1. Concorda? 1 dividido por 1, alguma coisa. Então aqui eu tenho 2 pontos importantes desse gráfico. Os pontos são 1 sobre raiz de e 1. Esse ponto aqui e aqui 2 pontos importantes também. Esse ponto é o menos raiz de meio e o raiz de meio. Tá aí. Eu tenho esses 3 pontos. Vamos concatenar todas as informações, tá? Cadê? Já tem os 3 pontos, tá aqui. Vou começar aqui, ó. O gráfico, ele sobe com cavidade para cima. Então, antes, a função sobe com cavidade para cima. Com cavidade para cima é skate, subindo. Depois ela sobe com cavidade para baixo. Então tem essa outra parte aqui do gráfico, ó. Ela sobe com cavidade para baixo. Depois ela subir com cavidade para baixo é como? Com cavidade para baixo é montanha, subiu com cavidade para baixo. Depois desce com cavidade para baixo, depois desce com cavidade para cima. O que significa cada parte dessa aqui, hein? Subiu com cavidade para cima. Como é que é isso? Assim, ó. Depois subiu com cavidade para baixo, assim. Depois ela desce com cavidade para baixo, tá aqui. Agora eu tenho que fazer um que desce com cavidade para cima. Tá aí. O gráfico agora é só juntar essas pontas. Conecta essa ponta aqui nessa ponta, depois conecta essa aqui nessa aqui e essa aqui nessa aqui. Olha lá. Um quebra-cabeça fácil, né? Só unir agora essas pontas aí que você já vai ter feito o gráfico. Vamos fazer? Ah, uma coisa importante é saber que ela vai para o zero e volta para o zero, hein? Então ela tem essa assíntota aí, ela tende assintoticamente ao zero. Nós chamamos essa assíntota de horizontal, tá? Então vamos fazer o gráfico. Então ela faz isso aqui, depois ela faz... Perfeito. Agora ela faz isso aqui e depois ela faz isso aqui. O que você tem que fazer agora para terminar? Escrever o nome dessa equação aqui. Ah, você tá brincando? É só isso aí? Olha aí. Que gráfico belíssimo. Tá aí toda a parte de resolução dessa questão. Eu fiz esse bem detalhadamente ali para que você, se você entender fazer o gráfico passo a passo, ó, devagarzinho ali, você não vai ter dificuldades, tá?